Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Espero que você esteja bem e espero que você esteja pronto aí para mais uma reflexão aqui no nosso canal. E como eu sempre digo, como é importante a gente passar pela vida e refletir sobre as coisas, a gente pensar sobre a vida. E você que é uma pessoa que já busca um relacionamento com Deus, é importante a gente repensar também a nossa caminhada de fé, repensar todas as complexidades da vida e tudo o que cabe aí no nosso exercício da fé. E quando a gente pensa em fé, é uma palavrinha aí muito ampla, né? Porque a gente pode ter fé na gente mesmo, fé é acreditar, né? E fé, pela interpretação bíblica, pela a explicação bíblica de fé, fé é a certeza das coisas que não vemos, né? Mas podemos ter a fé em nós mesmos, podemos ter fé num amuleto, podemos ter fé na palavra de um coaching, enfim, né? A gente pode ter fé em tanta coisa. Então vamos aí, vou te convidar nessa viagem de reflexões bíblicas. Te convido aí a assistir até o final. Eu me chamo Roberta, se você não me conhece, muito prazer, se é a primeira vez aqui no canal. Te dou as boas-vindas e vamos lá então para mais uma reflexão. Fica comigo até o final desse vídeo. Olha só que interessante, encontrei um versículo na Bíblia que eu fiquei pensando sobre isso. E nós vamos começar essa reflexão desse vídeo lendo esse versículo. Está no livro de Êxodo e no capítulo 15, no versículo 11. Eu vou deixar na descrição desse vídeo esse trecho que nós vamos ler da Bíblia e te encorajo a ler na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, adquira uma Bíblia também para você. Diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Então, esse trecho aqui vem com um questionamento para nós, né? O autor aqui é o Cântico de Moisés. Então, o contexto que eles estavam, que está passando aqui no decorrer dessa história, desse relato bíblico, é a travessia do Mar Vermelho, todos os milagres que o povo de Deus lá no passado experimentou, todas a da libertação do povo que estava escravizado, a forma que Deus guiou esse povo, a forma que Deus libertou esse povo da escravidão. Então tem esse capítulo 15, que é o Cântico de Moisés, né? Glorificando a Deus por tantos feitos, por tantas maravilhas. E aí tem esse trecho que nós lemos em que ele fala assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Porque eles experimentaram aí grandes milagres, né? Que lá no Egito eles tinham vários deuses. E o Deus de Israel confrontou esses vários deuses egípcios nas pragas. Cada praga confrontou um deus egípcio. Então eles se deram conta e fizeram esse questionamento: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Isso está aqui na Bíblia registrado, não é à toa, que também é uma inspiração para a nossa vida, para a gente fazer esse questionamento. Como eu disse no início desse vídeo, a gente fala em fé nos dias de hoje, né? Mas a gente pode ter fé em tantas coisas. A gente pode ter fé na gente mesmo, a gente pode ter fé aí na nossa performance, nas nossas conquistas, na nossa força, na força do nosso braço. A gente pode ter fé aí em algum amuleto. Amuleto que eu digo é alguma imagem de escultura, um santo. E aqui eu quero falar com todo o respeito aí ao meu público de irmãos católicos, né? Irmãos que acreditam nas imagens, nos santos. Mas fica esse questionamento, a gente precisa refletir sobre as coisas na nossa vida e na nossa fé e questionar, assim como aquele povo que experimentou um grande milagre de um Deus único, né, e poderoso que confrontou ali aqueles deuses egípcios. A gente precisa
também refletir isso na nossa vida nos dias de hoje. E fazer essa comparação, esse paralelo. Será que tudo isso que a gente às vezes busca na nossa vida como uma fé, né? Como um apoio, como uma força para nós, será que isso se compara à força de Deus? E aí você vai me dizer assim, Roberta, eu busco essas coisas, esses acessórios, eu coloco ali um trevinho dentro da minha carteira, ou eu coloco um santinho no meu carro, ou eu coloco alguma coisinha assim que eu acredito que vai me dar sorte. Mas claro que eu sei que Deus é o Criador, é acima de tudo. Mas eu quero te perguntar uma coisa: será que Deus se agrada disso? Será que Deus divide a glória dele com alguém? Inclusive com a gente mesmo, como quando eu dei esse primeiro exemplo que a gente pode ter fé na nossa performance, a gente pode ter fé nas nossas conquistas. Será que tudo isso que a gente às vezes se agarra como suporte na nossa vida, será que isso não está disputando aí o nosso coração com o Senhor? Porque como diz aqui, né? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Então, quem é semelhante ao nosso Senhor? Quem sabe você tem aí um relato, uma história de alguma conquista, algo que você conquistou na sua vida, porque você buscou ali aquela fé, aquele santinho, orou para aquele santo, né? Conquistou aquela bênção. E aqui eu quero ter todo o meu respeito nessa fala com a tua fé, com o teu exercício de fé. Mas se a gente pensar na palavra do Senhor, né, que é onde está o alicerce da fé cristã, se você está me escutando e crê num Deus, Criador dos céus e da terra, crê em Jesus Cristo que morreu por nós, se entregou numa cruz pela humanidade, mas o seu exercício de fé está se agarrando aí em alguma crença que talvez dispute a santidade e, como diz aqui, né, a soberania do Senhor. Então eu te faço essa pergunta, né? Se a gente buscar na Bíblia, a gente buscar esmiuçar a Bíblia e pensar na vontade do Senhor para nós, será que Deus se agrada? Será que Deus disputa aí o nosso coração? Será que Deus divide a glória dele com alguém? E aqui eu quero também exemplificar algo também, né? Colocando esse primeiro ponto aí, que é quando a gente acha que nós somos os deuses, que a força do nosso braço é que nos dá a vitória. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente está, às vezes, até atuando na obra do Senhor, estamos executando algum trabalho que a gente diz, né? Estou trabalhando na igreja, estou fazendo a obra do Senhor. Quem sabe com a música, quem sabe com pregações. E muitas vezes a gente se apoia no nosso próprio entendimento, a gente se apoia nas nossas forças. A gente não depende da graça do Senhor sobre nós, né? Da atuação do Espírito Santo na nossa vida, nos capacitando, inclusive, para fazer o trabalho dele nessa obra, né? Nesse mundo. Então, aqui também a gente está cometendo um equívoco, a gente está cometendo um deslize aí, né? Na vontade de Deus para nós. Nós estamos competindo a glória de Deus com a nossa força, com os nossos méritos, com a nossa capacidade. E a gente acaba também fazendo isso não só no trabalho para a igreja, às vezes num trabalho aí que o nosso ganha-pão. Quantas vezes a gente tem um desafio no nosso trabalho, algo que a gente não consegue vencer? E claro que a gente precisa se qualificar, né? Estudar, se esforçar. Mas quantas vezes a gente deixa de depender da força de Deus, né? Das estratégias de Deus para nós. Então são pequenos detalhes, né? Pequenas coisas na nossa vida que muitas vezes a gente vai concorrendo à glória, né? Concorrendo à glória de Deus com a nossa glória, né? Com o nosso poder, com a força do nosso braço, ou com
alguma espécie assim de amuleto, de algo que a gente acredita capaz aí de transformar a nossa vida. E na palavra do Senhor diz, né, que Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Ou seja, nem com a gente mesmo que a gente esteja bem intencionado em trabalhar na igreja, né? Ou que a gente está dando o melhor num trabalho, coisa assim, mas como é importante a gente depender do Senhor na nossa vida, né? Nós precisamos nos esforçar, claro, como eu disse, né? Buscar, nos qualificarmos, né? Em tudo que a gente for fazer, até mesmo no trabalho na igreja. Mas nós precisamos dar glória a Deus, porque é Deus quem nos mantém vivos, né? O nosso respirar, tudo vem de Deus, né? Quando levantamos, a gente já tem que dar glórias por um novo dia, né? Por estarmos vivos. Deus coloca o sopro de vida dele em nós, né? Então, cada despertar já é um milagre de vida. A gente precisa reconhecer isso. E quando a gente tem um problema na vida, ou alguma situação que a gente queira ir abençoar, né? Um filho, a gente quer abençoar aquele filho. A gente quer guardar ele do mal. Que a gente não recorra aí a coisas supersticiosas, né? Uma pedrinha, uma coisinha ali, um amuletinho. Não. Quem é a fonte de todo o poder, quem é a soberania, quem é o nosso Deus criador, né? É Deus. A gente tem que ir direto para a fonte, direto para Deus. Não deixando de lado aí todas essas outras coisas periféricas, né? Coisas aí que muitas vezes a gente recorre em fé, mas a gente recorre de uma maneira equivocada que não agrada ao Senhor. Não agrada ao Senhor dividir a glória dele com ninguém, com nada, né? O poder é dele. Se a gente está doente, a gente ora pedindo, né, para Deus a cura, né? Pedindo que Deus manifeste a cura dele em nome de Jesus. Se a gente quer abençoar um filho, guardar ele do mal, a gente ora, Senhor, protege o meu filho, em nome de Jesus, livra ele do mal. A gente não recorre a santos, a gente não recorre a amuletos, a gente recorre direto à fonte, né? Como diz esse versículo. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Então aqui, como eu disse, veio uma inspiração de algo que eles vivenciaram, que foi Deus manifestando os milagres dele, né? Ali, cada etapa, né? Aquele processo para o povo ser liberto, em que Deus usou as pragas, né? Aquelas pragas, você já ouviu falar das pragas do Egito? Cada praga confrontou um deus egípcio. Então, que a nossa fé possa ser pura, possa ser imaculada, possa ser livre aí de todo tipo de amuletos e coisas periféricas que dividam a glória, né, com Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E se a gente, como eu disse, né, está achando que é a força do nosso braço que nos dá vitória, ou seja, para executar bem um trabalho em que a gente tá ali, né, o nosso ganha-pão, ou seja, um trabalho na igreja, qualquer tipo de coisa que a gente faz, que a gente saiba que a gente precisa se esforçar, mas a gente precisa depender da força de Deus em nós, né? Porque toda a glória e toda a honra na nossa vida é dada ao Senhor. Não é dada a nós, não é dada a amuleto qualquer, não é dada a crenças, né? A fé equivocadas, é dada a Deus. Então vamos direto à fonte, que você possa se inspirar com esse vídeo, se inspirar nesse trecho. Como eu disse, é um relato aí de algo que o povo experimentou na prática ali, né? Viu o poder de Deus confrontando os deuses egípcios. E que a gente possa pensar no nosso contexto de vida e de fé, na nossa sociedade, que tantas coisas querem disputar aí a glória com Deus, né? E Deus não se agrada disso. Vamos limpar aí a nossa vida, tirar tudo o que possa entristecer o coração do nosso Deus, né? Nos santificarmos na presença do Senhor
e buscar direto da fonte que é incomparável, né? Quem é semelhante a Deus, né? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, autor de maravilhas, que a gente possa se inspirar nessa palavra. Espero que você reflita sobre isso, assim como também eu tenho refletido sobre isso. Vou pensar sobre isso na minha vida. E te inscreve no canal se você não é inscrito, dá o teu like. Também vou deixar aí na descrição desse vídeo links, né, de Bíblia, se você não tem, para você adquirir, para você se inspirar aí com os ensinamentos riquíssimos que a gente encontra na palavra do Senhor. Abraço e até o próximo vídeo.